A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos de volta com mais um episódio do Disse Jesus. Nós temos falado no nosso Disse Jesus do capítulo 12. Nós falamos da oposição que os fariseus e escribas faziam a Jesus, ao ministério do Senhor Jesus. Nós já falamos nos episódios anteriores, né? Quando Jesus estava à beira do caminho e vai comer espigas com seus discípulos, os judeus, os fariseus e escribas vão censurar, vão criticar Jesus. Jesus, logo a seguir, ele entra na sinagoga. Os fariseus e escribas levam um homem da mão mirrada para ver se Jesus iria curá-lo no sábado. E eles vão criticar Jesus por curar aquele homem no sábado. Depois, logo a seguir, já a caminho, Jesus vai libertar e curar um homem que estava possesso e era cego e mudo. Jesus liberta, cura aquele homem. Eles vão dizer que Jesus está curando pelo poder de Beelzebu. Eles blasfemam contra o Espírito Santo. Jesus vai falar sobre isso. A blasfema contra o Espírito Santo, atribuem aos demônios aquilo que era obra do Espírito Santo. Depois eles pedem a Jesus um sinal vindo do céu para provar que Jesus vinha realmente de Deus. E Jesus vai dizer: nenhum outro sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas, que fala de 3 dias, fala da morte e ressurreição de Cristo no 3º dia, né? E hoje, o título de hoje é: quem não está comigo está contra mim. Baseado no versículo 30, no capítulo 12, que diz o seguinte: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bom, meus queridos irmãos, este é o tema de hoje. Quem não está comigo está contra mim. Essa palavra Jesus faz parte do discurso de Jesus para os fariseus, porque eles agora criticam Jesus por curar, por libertar, por expulsar demônios, né? E Jesus vai dizer para eles: o reino dividido não subsistirá. A obra de Jesus não podia ser feita por demônios, pelo poder de demônios, porque os demônios não podem lutar contra si mesmo. O reino das trevas não trabalha contra si mesmo, mas trabalha contra o reino de Deus. E Jesus vai fazer uma pergunta para eles também: olha, se eu expulso pelo poder de Beelzebu, por quem então expulsam os vossos filhos? Porque naquela época também haviam judeus que expulsavam demônios em nome de Deus. Portanto, o reino não pode estar dividido. Quem não está com Cristo está contra ele. Jesus está a ensinar agora nesse versículo que não há neutralidade, nem duplicidade, tá? No reino de Cristo. Ou você está a favor, ou você está contra. Ninguém pode ser omisso. Quem toma a opção, né? Quem faz a escolha de neutralidade ou de omissão, já está fazendo a escolha contra Jesus. Já está optando por estar contra. É isso que Jesus vai nos ensinar aqui, tá? Isso nos faz lembrar a batalha de Elias contra os profetas de Baal, Deus contra Baal. Ali uma palavra que Elias vai dar ao povo, e eu quero citar essa palavra, está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Elias chegou-se junto de todo o povo e disse: até quando irão continuar com esse jogo duplo? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, então prestem-lhe culto. Mas se é Baal, então prestem culto a Baal. E ninguém respondeu-lhe nada. Diz a palavra do Senhor. O povo ficou calado. O povo se omitiu, não tomou posição diante do desafio de Elias. E nós vamos ver que Elias vai fazer o desafio do fogo, né? O Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E nós já sabemos quem foi que respondeu com fogo. Foi o Senhor Jeová, foi o nosso Deus. Ele sim respondeu com fogo. Porém, o povo estava neutro. O povo estava naquela época servindo a 2 senhores, querendo agradar os 2 senhores, tá? E a Bíblia é muito clara a dizer isso, que ninguém pode servir a 2 senhores. A Bíblia diz que Deus separou para ele um povo para ser exclusivo dele. Exclusivo de Deus. Israel foi o povo exclusivo de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, vai dizer assim: tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu-te para seres o seu povo particular dentre todos os povos que existem no mundo.
Então, meus queridos irmãos, Israel foi escolhido para ser o povo particular de Deus, porém Israel falhou servindo a outros deuses, servindo a ídolos. Israel falhou no propósito que Deus tinha para Israel. Mas Deus não desistiu da humanidade, Deus não desistiu do homem, e Ele vai separar para si um outro povo, tá? Isso nós vamos ver em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: Ele veio para o seu próprio povo, Jesus veio para o seu povo, Israel, e o seu povo não o recebeu, mas a todos quanto o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, tá? Agora sim é a vez da igreja. Como Israel recusou o Senhor, recusou Jesus Cristo, o Messias, Deus escolhe para ele, Jesus vai escolher para ele um outro povo, a igreja. A Bíblia está falando da igreja, e esta agora é também uma advertência para a igreja, o povo de Deus. Nós somos, a igreja é propriedade particular do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. E Deus não aceita dividir o seu povo com deuses, com o mundo, com outras coisas. Veja a advertência que Jesus vai fazer em Mateus capítulo 6, versículo 24. É claro que aqui é uma advertência contra a ganância, mas serve também para todos os âmbitos, para todas as áreas. Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois patrões ou a dois senhores, conforme a tradução. Ou não gosta de um deles e estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon. Ou seja, não existe amor dividido. Deus não aceita isso. Assim como o esposo não aceita que a esposa divida o amor que deve ser exclusivo para ele. Entendeu? Portanto, o amor não pode ser dividido. É isso que o Senhor está ensinando. Não podem amar a dois senhores, não podem servir a dois senhores. Isso me faz lembrar o apóstolo Pedro também, a sua palavra em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa palavra é para a igreja, essa palavra é para mim e é para você. Propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia. E Ele não vai dividir isso, você, a igreja, com ninguém. E também, meus queridos irmãos, eu quero lembrar aqui Mateus 5,14, onde Jesus vai falar para os discípulos, né? Vai falar para mim, para você, para a igreja: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, o mundo está em trevas, mas nós, os discípulos, seguidores de Jesus, somos a luz deste mundo. E não há combinação entre luz e trevas, não há associação entre luz e trevas, diz a Bíblia, tá? Portanto, a luz não combina com trevas. Amém? Agora vamos passar a segunda parte deste versículo, que diz: quem comigo não ajunta, espalha. Tem mais ou menos o mesmo significado, tá bem? Agora, o que Jesus está dizendo aqui, ele vai falar sobre a missão de Jesus. Isso tem a ver com a missão que ele entrega à igreja, a missão que Jesus dá para o seu povo, para a sua igreja, tá? Em João 11:52, a profecia diz que Jesus veio para juntar. Diz assim: aliás, Jesus devia morrer não apenas pela nação judaica, mas também para reunir todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Jesus veio para juntar os seus filhos, para ajuntar o povo. E agora ele está falando da missão que ele entregou para a igreja. Quem não ajunta com ele, espalha. E Cristo espera que você faça parte dessa missão, que você cumpra essa missão. Isso faz lembrar a missão que Jesus entregou para a igreja: ide por todo o mundo. Não é isso? Sereis testemunhas. Sereis testemunhas. Isso fala que a igreja tem que participar. Eu e você temos que participar nesta missão. Não podemos ficar neutros na missão que Jesus entregou. E Ele cobrará isso de nós. Jesus também disse para os discípulos, quando chama para seguirem a Cristo, Ele vai dizer o seguinte: eu farei de vocês pescadores de homens. Essa missão precisa ser cumprida. Ninguém tem o direito de ficar neutro na missão de juntar para o Senhor,
de trazer para o reino de Cristo aqueles que estão perdidos, aqueles que estão espalhados por todo este mundo, em todas as tribos, em todas as línguas, nos 4 cantos dessa terra. Nós temos que ajuntá-los para o Senhor, para o grande dia da colheita, o grande dia que o Senhor vai trazer para si aqueles que pertencem a Ele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero só lembrar aqui, queridos, falando de missão, mas também quero lembrar a parábola do bom samaritano. É importante dizer isso, porque nós vemos ali na parábola do bom samaritano que havia um homem caído à beira do caminho, um homem violentado, um homem com a mão estendida, precisando de ajuda, precisando de socorro, um homem que estava a morrer. Isso para mim fala da situação das pessoas no mundo hoje. Tá? E ali naquele caminho passou primeiramente um sacerdote. O sacerdote passa ao lado, ele é indiferente à situação daquele homem caído, ele passa ao lado, ele não se importa com isso. Embora a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém para Jericó, possivelmente por ser um sacerdote, ele vinha do serviço no templo, ele vinha de praticar o serviço no templo, ele não entendeu a verdadeira missão que Cristo dá para o seu povo, a missão que Deus deu para o seu povo. Ele passa ao lado, ele deveria parar e estender a mão para aquele homem caído, mas ele passa ao lado, ele finge não ver, ele não assume a sua responsabilidade. E logo após ele vem o levita, que vai fazer a mesma coisa, que vai seguir o exemplo do sacerdote. Portanto, a omissão no serviço, a negligência no serviço que Deus nos entrega, que Jesus nos entrega, de trazer os perdidos, de ajuntá-los para o reino do Senhor. Eu ainda quero citar, meus irmãos, Tiago 4,17, que diz assim: portanto, aquele que sabe o bem que deve praticar e não pratica, está a cometer pecado. Ou seja, não basta, meus queridos, não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Na grande comissão, no grande mandamento do Senhor Jesus, não há neutralidade, não há negligência, não há espaço para negligência ou para omissão. E é isso que o Senhor nos ensina. Não basta não espalhar, tem que ajuntar. Essa é a missão, este é o mandamento do Senhor Jesus. Queridos irmãos, está aí feito o alerta, aí. Vamos participar ativamente, intencionalmente, da obra de Cristo nesses últimos dias, de ajuntar os perdidos, de buscar os perdidos. Não vamos estar, como muitos estão por aí, numa posição de neutralidade, de negligência e de omissão. Vamos colocar as mãos à obra. O Senhor conta conosco, conta com a sua igreja. Somos o povo que Ele separou para esse tempo. Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Oremos neste momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos separar para si. Somos o Seu povo, somos a propriedade, somos exclusivos do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a cumprir todo o papel que o Senhor espera de nós. Toda a missão que o Senhor nos entregou. Pai, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos. Continue apoiando esse trabalho. Orem por nós. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e partilhe esta mensagem também com outras pessoas. Deus abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus.